cores, né? Do nível das cores e o embasamento científico por trás disso, a gente começou a falar da cromoterapia, né? Do estudo mais científico, do embasamento científico para isso. E existe um estudo científico que explica que, agora eu vou entrar numa parte um pouquinho mais técnica, mas que vocês não precisam saber nenhum desses nomes, nem acompanhar, eu quero que vocês entendam o contexto geral, tá? Mas existe um estudo científico que explica o que eu vou te ensinar aqui hoje, que diz que cada cor possui uma vibração e que a vibração dessas cores alteram as moléculas do nosso corpo. Essas moléculas do nosso corpo são chamadas de cromóforas. São substâncias químicas que elas se alteram com determinadas presenças das cores trazidas pela luz. Então, a gente tem no nosso corpo moléculas chamadas cromóforas e dependendo se a gente está sobre presença da cor preta, da cor vermelha, da cor amarela, essas moléculas elas se alteram. E isso vai alterando também as nossas sensações, as nossas emoções. No fundo dos nossos olhos, a gente tem também uma molécula chamada rodopsina. E é ela que capta o estímulo dessas cores ao nosso redor e traz todas essas sensações para o nosso corpo. Então, dependendo da cor, o nosso organismo ele produz um tipo diferente de substância. E dependendo desse tipo de substância, isso pode gerar animação, a pessoa pode ficar mais agitada, pode ficar mais comunicativa, pode ficar mais acelerada, como no caso de um vermelho, de um laranja, ou no caso de um azul. O azul, ele libera as substâncias que acalmam, que trazem sonolência para uma pessoa. Então, no ambiente certo, a cor vermelha é maravilhosa. No ambiente errado, a cor vermelha pode atrapalhar. Por exemplo, a cor vermelha num escritório que exige criatividade, as pessoas se comunicando, as pessoas falando, as pessoas tendo ideias, maravilhoso. Um ambiente a cor vermelha dentro de um quarto, a pessoa não vai conseguir dormir, vai ficar irritada. Por outro lado, o azul dentro de um quarto, entendendo que ele acalma, que ele traz a sonolência, ótimo. Por outro lado, o azul num escritório, como é que a pessoa vai trabalhar? Então, aqui eu quero que vocês entendam que a cor certa no ambiente certo é fantástica, mas a cor errada no ambiente errado também pode vir a atrapalhar tua saúde, tua prosperidade e tua prosperidade e tua harmonia familiar. Então, uma pessoa que aqui trazendo de uma forma mais visual, né, que vocês vão começar a relacionar com coisas que vocês já viram no dia a dia, já viram na vida de vocês. Uma pessoa que está em depressão profunda, ela tende a usar mais preto, cores mais escuras, mais densas. Aqui não estou falando de gosto. Ah, Bruna, eu adoro preto e não estou em depressão. Não é isso. Estou falando assim, que as pessoas que estão em depressão, elas tendem a usar mais o preto. Não que o preto seja a cor de uma pessoa que está com depressão, mas as pessoas que estão numa depressão, elas tendem a puxar mais para essa cor, usar mais as cores pretas. Por quê? Porque o preto, ele não é uma cor. Na verdade, ele é a ausência de todas as cores. Quando não tem cor nenhuma, luz nenhuma, é a escuridão, é o preto. Vocês lembram que eu falei que cor é vida, que o nosso planeta só tem um monte de cor porque tem vida, que os outros planetas não têm cor porque não tem vida neles? Então, é a ausência de cor. A noite, a escuridão, ela não revela cor nenhuma porque tem ausência de luz. Agora, se você está alegre, está feliz, a tendência que você use roupas mais coloridas, tá em ambientes mais coloridas. Então, cada cor significa uma coisa importantíssima nas nossas emoções, no nosso humor, e elas interferem diretamente no nosso estado de espírito. E isso acontece tanto de dentro para fora, quanto de fora para dentro. A gente pode estar num estado de depressão e procurar ter a tendência de usar mais preto, ficar em ambientes com mais ausência de luz, como a gente pode estar se sentindo com a energia mais baixa e se colocar numa situação com mais cores para isso
elevar a nossa energia. Então, a gente pode afetar de dentro para fora, quanto ser afetado também de fora para dentro. E as cores dentro do ambiente, elas também sugestionam essas sensações, emoções, sentimentos. E quando a gente sabe disso, a gente pode corrigir essas situações de acordo com aquilo que a gente quer sentir, para alcançar mais prosperidade, mais saúde e mais bem-estar dentro da nossa casa. Algumas pessoas preferem, né, ter as suas casas de cores mais clarinhas, só que elas não sabem, às vezes, explicar o porquê disso. Vai ficar mais fácil de você entender e corrigir as cores que tem aí na tua casa também. Por mais que até hoje foi só por intuição. Você só colocou elas por intuição. Só que você vai parar de agir por intuição e você vai saber por que o branco está dentro da tua casa, por exemplo. Por que a cor verde te agrada? Por que você gosta tanto de uma cor e se sente incomodada na presença de outras? Um dia a gente estava numa sessão Tira Dúvidas lá dentro do Método Olhe. O Método Olhe é a minha mentoria completa de Feng Shui, né? Que eu acompanho as minhas alunas. E toda semana tem uma sessão Tira Dúvida comigo. A gente faz no Zoom, né? Que é tipo uma sala virtual. E aí as alunas entram. Algumas deixam com a câmera ligada, outras deixam desligada, como a aluna prefere. E aí, eu lembro que eu estava numa aula dessas, numa sessão Tira Dúvida, e eu vi uma aluna que ela tava assim, ó, com uma cara de brava, com a câmera ligada, uma cara de brava, assim. Aí eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo, né? Por que ela tá com essa cara de brava? E a aula inteira, ela com aquela aula de brava, cara de brava. Aí chegou mais pro final da aula, eu vi que ela não ia falar nada. Aí eu chamei ela. Chamei a Luciana e perguntei, né, a Luciane, perguntei para ela, é live mesmo, Fabiana? É sim. Tô aqui, Fábio. E eu perguntei para a Luciane, Luciane, você, o que tá tudo bem, né? Você precisa de alguma ajuda? Aí ela falou, nossa, eu tô muito brava, eu tô nervosa, eu tô irritada. E aí eu vi que quando ela tava, né? Quando eu falei com ela, tava um reflexo vermelho assim na cara dela. Sabe quando você fica num ambiente vermelho assim e aí você já fica até o rosto mais avermelhado, que é o reflexo, né? E eu vi isso. Aí eu falei, Luciane, tem alguma coisa vermelha aí perto de você? Aí ela só virou a câmera assim. E aí ela estava no escritório dela e tinha um TNT vermelho. TNT é aquele tipo um tecido, assim, né? Tipo uma tenda. Um TNT vermelho no teto dela, assim. E aí eu falei, mulher, pelo amor de Deus, arranca isso já. Arranca isso já do teu teto. Você está passando 8 horas do teu dia, o teu expediente inteiro, debaixo de um ambiente todo vermelho. Você vai ficar extremamente irritada, não é à toa. E aí ela foi lá, né? Tirou. E aí depois ela falou, meu Deus, Bruna, depois dessa mudança, e claro, as outras harmonizações que ela fez na casa dela também, ela mudou totalmente. Tanto que depois disso ela fez uma live comigo. E ela fala, meu Deus, Bruna, eu me descobri outra mulher, eu tô pensando até em mudar de emprego, e eu me descobri outra pessoa, e eu nunca tinha olhado para mim, eu estava só vivendo a minha vida. Então, para vocês entenderem, né, como realmente um ambiente afeta nas nossas sensações, nos nossos sentimentos. É o seguinte, então vamos lá para as cores, né? Quais são as melhores cores para você pintar a sua casa? Então, assim, já respondendo, quais são as melhores cores para pintar a sua casa? Depende. Depende da intenção que você tem para cada cômodo. Então, por exemplo, a melhor cor para um escritório não é a melhor cor, não é a mesma cor que a melhor cor para um quarto, né? Por quê? Num escritório você precisa de atividade, de criatividade, de movimento. No quarto você está buscando descanso, está buscando relaxamento. Então, a intenção que você tem para os diferentes ambientes é diferente. Por isso que as cores vai depender. Então, eu vou explicar aqui para vocês o que cada uma das cores gera. E aí você consegue raciocinar qual é a melhor cor para a sua casa. Bom, então, sobre o vermelho, começando pelo vermelho, a cor da paixão, a cor do sangue. O vermelho é a cor do fogo, é a cor da paixão, é a cor do sangue. Então, ele está muito relacionado com os nossos
impulsos, com a coragem, com os picos, né? Então, ele é muito essa cor do imediatismo, da expansão, né? Então, ele é considerado também pelos chineses a cor da proteção. Esses picos, essa expansão, né? Ele também está relacionado com a alimentação. Entendendo tudo isso, é muito bom a gente usar o vermelho num local que a gente precisa estar mais atento, mais em movimento, ter, né, um pouco de vermelho nos locais, mas ele é uma cor que ela tem uma linha muito tênue. É fácil perder a mão no vermelho. Então, a gente tem que cuidar com o excesso de vermelho. Por quê? Porque ele pode deixar a gente muito nervosa, ele pode deixar a gente muito estressada, ele pode deixar a gente muito expressiva, né? E também, por exemplo, o vermelho, o excesso de vermelho na cozinha, como ele está muito relacionado com a alimentação, ele também pode gerar a tendência da pessoa engordar, principalmente as pessoas que já têm tendência a engordar. Então, o excesso de vermelho na cozinha, ele pode gerar mais tendência de uma pessoa engordar, porque ele estimula a fome. Agora, se é uma pessoa que tem a intenção de engordar, ela pode colocar pitadas de vermelho para estimular a fome dela. Então, vocês veem como é muito baseado na intenção? Tem gente que tem dificuldade para emagrecer, dificuldade para engordar. Quem tem dificuldade para emagrecer vai evitar o vermelho na cozinha. Quem tem dificuldade para engordar vai colocar o vermelho na cozinha, né? Não tudo, pitadas de vermelho. É só vocês pensarem no McDonald's. Qual que é a cor do McDonald's? Qual que é a cor do Habib's? Qual que é a cor dos principais redes de restaurante? Vermelho, porque eles querem estimular a fome das pessoas. Então imagina você ter isso dentro de casa, morar dentro do McDonald's. Jesus amado! Então, essa é a questão do vermelho, tá? Então, você ter noção. Se você quer ter mais impulso, mais coragem, se sentir mais protegida, ter esse estímulo de alimentação, vermelho. Só cuidado com o excesso. Mesmo em ambientes que você quer ter os impulsos, tem que cuidar com o excesso de vermelho. Por exemplo, motel. Muito motel é vermelho, né? O quarto vermelho. Por quê? Porque no momento que o casal tá lá dentro, eles precisam desse impulso, desse estímulo, desse fogo, né? Então é um estímulo que dá para o ambiente. Mas agora, imagina um casal que passa a vida inteira dentro de um quarto, né? Passa a vida dele, o dia a dia dentro de um quarto vermelho, vão se pegar na porrada lá, porque começa a ficar irritado. Então, o que era bom passa a linha. É igual quando você vai fazer uma curva, né? Vai fazer uma curva, um carro vai fazer uma curva assim, e aí o carro vem com tanta velocidade que ele se perde na curva. Ele vem aqui e ele vai embora da curva. É isso que o vermelho faz. Quando tem um excesso, ao invés de você aproveitar o estímulo que o vermelho gera, você passa da curva. Fica uma coisa muito forte. E aí acaba deixando as pessoas estressadas e acaba prejudicando, inclusive, os benefícios da cor vermelha, tá? Então tem que entender, não é o excesso de vermelho, não é para pintar a parede vermelha. Ou, se for, por exemplo, um motel, é um ambiente que você vai ali pontualmente, né? Cumprir uma função, cumprir uma atividade, né? Agora você não vai viver dentro do motel, né? Dormir, descansar no motel. Você vai lá para outra intenção, tá? Então esse é o vermelho. Agora, o amarelo. A cor amarela, ela está muito relacionada com as emoções de concentração, disciplina, atenção. Ela ajuda a clarear as ideias. Então, entendendo isso, concentração, disciplina, atenção, clarear as ideias, é muito bom para, por exemplo, um ambiente de estudos. Se você tem um filho, uma filha que estuda em casa, se você estuda na sua casa em algum lugar, se você trabalha e precisa de concentração, de foco, você pode colocar objetos amarelos ou às vezes pintar uma parede de amarela para ter mais atenção, mais foco, tá bom?
O amarelo, ele traz foco, concentração, disciplina. Então, num ambiente de estudos, num ambiente que exija comunicação, então, por exemplo, numa sala social, é legal um amarelo, né? Uma sala que, não uma sala que você, por exemplo, porque tem salas da nossa casa que a gente é mais para descansar, né? Tem pessoas que gostam muito de receber as pessoas em casa. Tem gente que não. Se eu vou me encontrar com um amigo, com uma amiga, eu me encontro num barzinho, numa lanchonete, em algum outro lugar. Mas na minha casa, eu gosto de ter a minha casa para descansar. Então, se a tua casa, a tua sala é um ambiente que você gosta de descansar, não coloca o amarelo. Agora, se ela é um ambiente que você gosta de receber as pessoas, receber as visitas, um amarelo é legal, porque ele estimula a comunicação. O amarelo, o laranja também, que ele é um pouco da mistura do amarelo com o vermelho, né? Então, ele estimula a comunicação. Então, também ajuda. Agora, com relação à cor verde. A cor verde, ela representa o elemento madeira. E a madeira, ela representa o crescimento, a esperança, a abundância. Então, as árvores, as plantas são a representação da madeira. Então, as árvores, elas crescem, elas expandem e elas vão crescendo. Então, toda essa energia do crescimento, da esperança, da abundância é representado pelo elemento madeira, consequentemente pela cor verde. Só que o verde é bom que ele não é uma expansão descontrolada igual o vermelho. Ele também traz o equilíbrio. Então, ele traz paz, ajuda com o fluir dos acontecimentos, para as coisas se encaminharem naturalmente. A árvore, ela não cresce, pá, cresceu. Ela cresce respeitando a natureza dela, né? O progresso dela. Então, é uma coisa mais fluida, traz mais equilíbrio. Então, o verde, ele é muito bom para um ambiente que você precisa tomar decisões, para um ambiente de relacionamentos familiares, deixa as pessoas mais afetuosas com o progresso uma da outra. Então, mais tranquilas umas com as outras. Então, o verde é uma cor muito boa, tá bom? E aí tem os diferentes tons de verdes. Por exemplo, para um quarto de criança, né? Ou até um quarto em geral, é preferível tons mais clarinhos de verde, tons mais pastéis de verde, porque ele representa o crescimento, representa a expansão e é uma cor que não vai pesar no ambiente. Agora, os tons mais escuros, o verde escuro, ele representa a sensação de força, de estabilidade, só que para um quarto é um tom muito escuro. Então, um verde escuro seria bacana, por exemplo, para você colocar num escritório de alguém que precisa passar esse sentimento de estabilidade para o cliente, de força, de uma empresa renomada, de uma empresa séria. Então, ele traz essa seriedade, mas também o crescimento. Então, é uma cor muito boa. Então, tem que cuidar com os tons de verde para você não carregar uma cor muito escura para dentro de um quarto, que não é o indicado, né? Usar os tons mais pastéis. E o verde escuro, ele é muito bom, sim, mas você pode usar, por exemplo, ele em uma parede de um escritório que você quer passar esse sentimento para os teus clientes, essa seriedade, essa sensação de força e estabilidade. O azul, ele é uma cor que representa a tranquilidade, ele acalma, né? Então, principalmente os tons mais claros de azul. Então, eles são tons que acalmam. Então, por exemplo, se você tem um filho, uma filha muito agitada, colocar um tom de azul mais pastel, tá? Não muito escuro também, porque dentro do quarto não é o ideal. Mas um tom mais pastel, de um azul dentro do quarto, isso vai ajudar a criança a dar uma acalmada. Só que, cuidado com o azul dentro do quarto de casal. O casal, ele também quer dormir, quer estar tranquilo ali. Mas o casal tem uma diferença entre as crianças, né? A criança você quer acalmar, quer mandar dormir, vai descansar. Agora, o casal, eles têm uma outra função também dentro do quarto. Uma outra função, não. Uma outra atividade também dentro do quarto, né? Namorar. E aí, se tá tudo muito relaxado, muito calmo dentro daquele quarto, fica pro dia seguinte, para a semana seguinte,
ai, que preguiça, até tô com uma vontade, mas não vai, muita canseira, e isso acaba atrapalhando no relacionamento do casal. Então, o azul é bom para relaxar, mas tem que cuidar com o excesso de azul num quarto de casal para não diminuir a libido do casal, tá? Também pensando nisso, no relaxamento. Você não vai colocar um azul, por exemplo, num escritório. Como é que você vai trabalhar? Você vai ficar assim, ó. Oh, meu Deus, que canseira. Porque o azul, ele te relaxa. Ele é muito bom, mas não para esse ambiente de trabalho. Com relação ao bege. O bege, apesar de ser uma cor mais neutra, ele é uma cor muito boa. Primeiro porque ele quebra o branco, quebra aquela frieza do branco. E o bege, ele indica os novos começos. Então, por exemplo, se você vai se mudar para uma nova casa, se você vai começar um novo negócio, se você terminou um relacionamento e agora você vai começar uma nova jornada de você sozinha, né? Um novo começo para você. É muito bom a cor bege. Ele propicia novos empreendimentos, novos projetos, novos caminhos, novas oportunidades. E além disso, o bege, ele também está relacionado num tom mais terroso, a terra, né? E a terra é o sentimento de estabilidade, colocar o pé na terra, se sentir firme, né? Então, é muito bom. Então, o bege é uma cor muito boa, principalmente para quebrar o branco, quebrar o excesso de branco que traz muita frieza. Agora, com relação ao marrom. O marrom, ele é um tom mais forte do bege. Então, o marrom, ele traz solidez, traz segurança, traz estabilidade, traz firmeza. Então, ele é muito bom para lugares que você precisa de organização, que precisa de regras, que precisa das coisas mais concretas, Então, dentro de uma casa, o tom marrom, o excesso do marrom, ele acaba trazendo muita organização, muita regra, né? Que pode ser bom, dependendo da sua intenção, mas, por exemplo, o marrom é muito bom para empresas, para escritórios, porque trazer essa solidez, essa segurança, essa estabilidade, a firmeza, a organização, a concretização das coisas, né? Então, o marrom, ele traz esse sentimento da terra mesmo, da solidez, da firmeza no negócio, tá? Agora, uma cor que a gente deve evitar muito, muito, muito no quarto de casal é a cor salmão. Por quê? O salmão, né, ele é a junção do rosa com o laranja. O rosa, ele representa os relacionamentos, a parte amorosa. E o laranja, ele representa a comunicação, a abertura, conhecer o novo. Então, quando você junta essas duas cores, ele fortalece a energia da atração com diversão. E o relacionamento, geralmente, é um relacionamento que você quer ter um relacionamento sério, né? Então, o salmão, ele traz muito disso da atração. A pessoa, ela fica mais aberta para atrair novas pessoas e para se divertir e tá nessa energia de atrair pessoas, atrair olhares, atrair interessados. E a gente não quer isso para um relacionamento, né? Pelo menos se você está querendo um relacionamento sério, o salmão pode atrapalhar. Isso vai gerar tanto em você ou quanto no teu parceiro ou na tua parceira. Então, isso pode conflitar, trazer muitas crises de ciúme, trazer muitas brigas por causa dessa questão, ou até mesmo caso de infidelidade, porque é muita tentação nessa situação. Então, evitar o salmão. Bruna, tô solteira, quero arranjar alguém. Usa o salmão? Depende. Se você quer festa, badalação, beijar tudo quanto é boca, bota o salmão. Agora, se você quer um relacionamento sério, não vai para o salmão. Vai mais para uma cor rosa, para os objetos aos pares dentro do teu quarto. Mas o salmão, ele vai te atrair várias dessas diversão. Cuidar com o salmão dentro do quarto do casal, certo? Então, recapitulando aqui. O vermelho é a cor do fogo, da paixão, do poder, dos impulsos, da coragem. Então, é muito bom salpicadas de vermelho. Tem que cuidar com o excesso lá, porque tem uma linha muito tênue. Lembra sempre do vermelho que a gente tem a linha aqui, né? O quanto vai ficando bom. E se a pessoa perde a mão no vermelho, é como se ela estivesse fazendo uma curva. Ela
sai fora da curva. Vai do que é bom para uma coisa que acaba atrapalhando ela, sendo um excesso, deixando ela muito nervosa, muito irritada, muito brava. E o vermelho na cozinha. Se é uma pessoa que quer tentar emagrecer, evitar o excesso de vermelho. Se é uma pessoa que quer tentar engordar, coloca aí uns tons de vermelho na sua cozinha, porque ele está muito relacionado com alimentação. O amarelo está muito relacionado com a concentração, com a disciplina, com a atenção. Então, é muito bom para um ambiente de estudos. Se você tem uma sala que você gosta de receber muitos amigos, também é bom porque ele estimula a comunicação. O verde representa o elemento madeira, então é o crescimento, só que de uma forma mais controlada, mais natural, as coisas acontecerem naturalmente. Então é muito bom para tomar as decisões, para o crescimento, para reunir a família, para cada um respeitar o espaço um do outro. E os tons de verde mais escuro são muito bons para empresas que querem passar a sensação de estabilidade no mercado, uma empresa de força, uma empresa de nome. O azul é uma cor que relaxa. Então, uma criança muito hiperativa, que você quer dar uma acalmada na criança, um azul é muito bom. Evitar o azul num escritório ou num ambiente de casal, que vai ficar tudo muito devagar nesse ambiente. Bege, cor muito boa, principalmente para quebrar o branco e indicar novos começos. E é uma cor que propicia os novos empreendimentos, novos projetos. O marrom, ele traz a solidez, a segurança, a estabilidade, a firmeza, a organização. Então, é muito bom, inclusive para empresas. E o salmão, a gente vai evitar ele se você estiver buscando um relacionamento sério, um relacionamento duradouro, ou se você já tem um relacionamento e quer prezar o seu relacionamento. Quanto ao branco que vocês estão falando, o branco, ele acaba trazendo muita frieza, mas o ideal, não tem problema as paredes serem brancas, só que é sempre legal quebrar o branco, tá? Você quebrar, colocando às vezes um tapete, colocando às vezes um quadro, colocando objetos de outras cores. A gente sempre vai buscar no nosso ambiente o equilíbrio dos 5 elementos. Eu falei bastante sobre isso na live de hoje de manhã, que existem 5 elementos. Existe o fogo, existe a terra, existe o metal, existe a água e existe a madeira. E cada um desses elementos, eles têm uma cor. A cor do fogo é a cor vermelha. A cor da terra são os tons terrosos, marrom, né? O bege. O metal é a cor branca. A água são os tons mais escuros, preto, verde escuro, azul escuro. E a madeira é a cor verde. Então, a gente sempre vai buscar o equilíbrio desses elementos em todos os locais. A parede toda branca é excesso de metal. Então, o que é o metal? O metal é uma coisa fria, inflexível, uma coisa que difícil de quebrar, difícil de convencer. Então, uma pessoa assim, ela começa a ficar muito fria. As pessoas dentro da casa começam a ficar muito frias, serem impactadas por isso, ser inflexível, não dar o braço a torcer. Então, a gente busca o equilíbrio dos elementos, de todos eles, dentro de todos os ambientes, para isso influenciar na energia das pessoas que convivem ali. Então, quebrar o metal com os outros ambientes é muito bom, tá bom? Então, gente, o que eu falei aqui foi sobre as cores para vocês entenderem a influência de cada uma delas dentro dos nossos ambientes. Não podemos ignorar também que dentro do Feng Shui a gente tem uma coisa chamada Bagua. Bagua é o mapa de energia da nossa casa. Então, tem a cor da prosperidade, sucesso, relacionamento, criatividade, saúde, família, espiritualidade, trabalho e amigos. E cada uma dessas áreas também tem uma cor que fortalece elas, que dá mais força para elas. Por exemplo, a prosperidade é a cor púrpura ou os tons de dourado. O sucesso é a cor vermelha. Os relacionamentos é a cor rosa. A criatividade é a cor branca. A saúde é a cor amarela. A família é a cor verde. A espiritualidade é a cor azul.
O trabalho é a cor preta e os amigos é a cor cinza. Então, você pode trabalhar com relação às intenções do ambiente que você tem. Então esse ambiente, qual que é a intenção que eu quero levar para ele? E trazer ou um azul, ou um vermelho, ou um verde, ou um marrom. E você também pode trabalhar com intenção de qual é a energia que você quer levar lá para dentro dos ambientes. Eu quero ativar a área da família. Então, você pode usar a cor que representa a área da família. Às vezes, por exemplo, você quer ajudar alguém que é dependente químico ou que tem vício em cigarro, algum vício na tua casa. E aí você quer ativar a área da família que está relacionada com os vícios. Então, você pode usar a cor verde com a intenção da pessoa se livrar de um vício, né? Então, tem a intenção, tem a relação das cores com a forma como elas vibram e influenciam nas nossas sensações, e também tem a relação das cores com o que elas ativam em cada uma das áreas do baguá da nossa casa.